Eu estava dentro da igreja, muitos anos, perdido. Eu sempre frequentei a Igreja Universal, então as minhas primeiras memórias como criança é ir na igreja com meus pais. Dentro da igreja, para todo mundo, um adolescente aparentemente normal, um jovem aparentemente normal. Toda a minha vida, assim como as minhas primeiras memórias eram de ir para a igreja, também as minhas primeiras memórias eram de me perguntar por quê. Por que que eu estava ali? Por que que eu tinha nascido? Qual que era o meu propósito? Todas as vezes que eu pensava no que eu estava fazendo ali, me vinha um desespero. E eu não conseguia externar isso. Por esse tempo eu conhecia todo mundo na igreja, mas eu não conhecia a principal pessoa. Eu não conhecia Deus. Via os testemunhos, via o pastor pregando, mas aquilo não entrava, não era para mim. Eu entendia apenas a teoria, a prática, o reino de Deus dentro de mim, eu não tinha. Com o tempo, todo mundo percebia que tinha algo errado, mas eu nunca falava que era interior. Então, os questionamentos não eram mais internos, começavam a ser externos. As pessoas perguntavam, se perguntavam, por quê? Nossa, mas por que que esse menino não recebe o Espírito Santo? E eu participava até das campanhas. Ah, larga isso que você vai receber o Espírito Santo. Eu fazia, mas do meu jeito. E isso me trazia mais angústia e mais frustração. Porque na minha cabeça eu tinha feito certo e não tinha tido resultado nenhum. Então, cada vez que passava uma campanha, um propósito, nesse sentido, eu me sentia mais frustrado, porque aí eu carregava a bagagem do anterior. Então, em vez de uma pergunta, agora eu tinha duas. Primeiro, por que que eu estava ali? E agora, por que que eu tinha feito e nada tinha dado certo? Até que um dia eu entendi que a fé que eu estava vivendo era emotiva, era simplesmente emoção. E o propósito que me foi apresentado, o objetivo era silenciar as vozes externas, principalmente a minha voz. E eu entendi que era o que eu precisava fazer. Porque embora eu tinha tantas vozes externas, a que mais gritava e a que eu mais ouvia era a minha voz. Então ali, além de crer, eu precisei confiar em Deus. E ia com ele até o fim. E eu sabia, se ele tinha prometido, ele ia cumprir. Então já não era mais só acreditar em Deus, como eu achava que era o suficiente. Eu passei a crer. Então, a partir do momento que eu comecei a calar as vozes externas, e principalmente a minha, a voz de Deus se sobressaiu. Então, eu conseguia ouvir, entender e ter a sensibilidade de saber o que ele estava querendo para mim. Eu comecei a orar mais, eu comecei a meditar mais na palavra de Deus, eu comecei a entender o que eu precisava fazer para estar próximo, para ter uma comunhão com Deus. E no encerramento desse propósito, no último dia, a voz de Deus que estava ali falando comigo, me orientando, me guiando do lado de fora, ela não estava mais fora. Ela estava dentro. E eu falei para Deus, eu só quero ser teu. É como se a partir do momento que ele descesse e entrasse, acabasse tudo e ficasse só eu e ele. A igreja estava cheia, era domingo, final do propósito, mas só estava eu e Deus. A palavra falava comigo de dentro para fora. E Deus falou: "Eu sou contigo. Agora sim, agora você é meu filho." E aquela paz, ela reinou. E reinou de uma forma que ela não saía mais. Então veio a alegria, a tranquilidade de saber, agora sim. O Jefferson, cheio de ansiedade, cheio de traumas, cheio de complexos, cheio de dúvidas, morreu ali. Aquele porquê lá de trás, ele foi sanado. Eu entendia por que que eu estava ali, eu entendia por que que eu tinha passado por tudo aquilo. Ali, o porquê deixou de ser porquê, virou pra quê? Pra que que eu tô aqui? Pra servir a Deus, pra ser filho de Deus. O Espírito Santo, pra mim, é a minha salvação. É aquilo que eu recebi e ele mora comigo, ele tá dentro de mim, ele tá mais próximo de mim do que a roupa que eu tô. E isso não tem preço. É o mais importante. E passar para as outras pessoas o que a gente tem é sem preço. É a melhor coisa você olhar para alguém, olhar às vezes uma pessoa que é exatamente como você era e entender.
Aconteceu comigo. Você pode receber o Espírito Santo. Aconteceu. Acredita não. Crê, crê e vai dar certo. E o propósito, esse tempo todo, o jejum de Daniel. Esses 21 dias, que pode parecer para muita gente impossível ficar 21 dias sem rede social, sem ir para algum lugar. Não. Esses 21 dias parece pouco. Para o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente se aproxima de Deus, tem comunhão com Deus. E não é só porque eu recebi o Espírito Santo num jejum de Daniel que eu não preciso mais fazer, não. Todo jejum de Daniel eu aprendo mais. Todo jejum de Daniel eu penso, o que eu posso fazer nesse que eu não fiz no outro? Crer no propósito. Crer que nesses 21 dias a sua vida vai mudar de uma forma que você não vai nem se lembrar como você era antes. E logo, logo, você, que tá aí no jejum de Daniel, vai ter um dia como eu tive. Naquele encerramento que eu recebi o Espírito Santo, você também vai receber.